Na cidade de Luxor existe um museu discreto, pequeno, mas muito organizado, imperdível, que é o Museu da Mumificação. Estamos indo para lá. Olha o trem, estávamos bem perto da estação aqui, então muito trânsito. O Mustafa tá ali, ó, ainda pagando. E a gente vai ver aqui agora o Museu da Mumificação em Luxor, que é bem perto também do Templo de Luxor. Vamos ver o que dá mais para fazer. Olha aqui a entrada do museu, ó. Museu da Mumificação. Já é bem novo, bem bonitinho aqui fora. Os hieróglifos. Esse museu fica no subterrâneo. Estamos entrando no museu da mumificação, é bem escurinho aqui, então eles falam para não ter flash. Primeiramente, eles purificavam o corpo com água já naquela época. Ó. Essa primeira parte do museu é composta por uns 10 quadros de papiro que compõem o Livro dos Mortos Egípcios e que são exibidos também no Museu de Londres. E aqui explica toda a parte, desde a morte, a viagem funeral, até o sepultamento. Eles acreditavam nessas coisas. Aqui eles já mostram um papiro onde o funeral com os parentes e amigos já sofrendo e chorando, né? A morte. A múmia era então colocada tipo uma carroça puxada por bois e assim era levada até o funeral. Eles descrevem perfeitamente o choro, o luto, né, das famílias, e eles estavam já com tudo preparado para a vida após a morte. They crying, yes. Esse papiro aqui, por exemplo, está mostrando a última parte do funeral e onde a esposa está chorando. The wife is here crying. A mulher está chorando. O Anubis está com o corpo. Então, a primeira parte da mumificação consistia em limpar, lavar o corpo e depois fazia um corte na altura do abdômen, do lado. Tiravam ali as vísceras. O coração ele era colocado de parte e o cérebro era totalmente retirado. Como é que eles faziam? Eles aplicavam ácido dentro do nariz e derretia assim o cérebro. E eles quebravam o osso que está atrás do nariz, né, com um instrumento metálico. Olha só os detalhes da mumificação. Preservava tanto o corpo que esse corpo aqui está completamente intacto. Essa é a múmia de Maserhari, um sacerdote general do exército da 21ª dinastia. A alma visitava o corpo e trazia ele à vida de volta. Olha a barba dele, tá vendo? Ficou o caracolinho assim pra cima, como eu falei no outro vídeo. Os campos, como eles imaginavam que seria na outra vida. Eles desenhavam que teriam campos férteis, ó. Uma descrição, olha, da múmia e o seu sarcófago desse sacerdote e general do exército. É a múmia de um general, tá vendo? Da 21ª dinastia. Eles mantêm o corpo aqui ainda em 36% de umidade a 22 graus. Esses aqui eram os instrumentos que eles usavam. As tesouras e as pinças já daquela época para abrirem os corpos. As faquinhas deles de miniatura aí. Esses aqui, gente, é o que eles quebravam o osso etmoide, que é atrás do nariz, né, que praticamente compõe o nosso nariz. E eles quebravam para tirar o cérebro pelo nariz. E também tem aqui a faquinha que eles cortavam o abdômen pelo lado, eles abriam pelo lado para tirar as vísceras. E os vasos canópticos, onde eles colocavam em cada um
Ainda há pouco eu postei isso e agora eu tô aqui vendo ele. Mas, olha, é assim, o que tem a cabeça humana era o fígado, a cabeça de falcão, os intestinos, cabeça de falcão, se não me engano, é os intestinos, jackal's head era o estômago e o beduíno eram os pulmões. O carneiro também foi encontrado em Assuã. Eles mumificavam os animais e eles depois alguns colocavam uma máscara. Ele era adorado como um deus. Aqui é a múmia de um babuíno, de um macaco. Foi encontrado também. Símbolos do rei Tot, deus da ciência e do conhecimento. Múmia de um crocodilo, gente, olha só. Um animal considerado sagrado do deus Sobek, o mais importante centro com Ombo. No Egito, eles veneravam os crocodilos. Eles eram mantidos numa piscina do templo. Isso aqui era uma cama onde eles faziam a mumificação. Parece que eles eram baixinhos. Duas almofadas. Eles removiam, olha, um cérebro totalmente cheio de resina e linho. Aqui a gente tá vendo isso aqui é sal, gente, sal e vários restos de outro tipo de sal que eles colocavam o corpo repousando em água e sal para desidratá-lo todo e matar todas as bactérias. Eles deixavam o corpo tipo salgado, né? Durante 70 dias. E assim o corpo era totalmente desidratado e depois eles colocavam serragem, ervas aromáticas para dar cheiro ao corpo, né? Para não dar um cheiro mau. E ó, vasilhames com tipo perfume, né? Com as ervas aromáticas para perfumar o corpo todo. E a partir de agora o corpo já está preparado para ser todo enfaixado depois desses 70 dias. O símbolo da vida. Esse é um símbolo que se vê muito com os faraós, que é o Djed. Ele era símbolo da continuidade do reino. Que lindo. Coisas antigas que eles já faziam. Esse é o Osíris, que era considerado o deus da agricultura, fertilidade e ressurreição. O escaravelho, ele era colocado no lugar do coração, o coração verdadeiro. Parte inferior está geralmente escrito um texto do Livro dos Mortos, né? Pedindo ao coração que não revele nada na hora do julgamento com Osíris, que a pessoa fez alguma coisa errada, porque isso aí ia impedir ela de entrar no paraíso, né? Cerimônia da abertura da boca. The Open Mouth Ceremony.
Dois vasinhos que eles colocavam com unguento perfumado para o morto usar após a morte. Olhem esses detalhes, que lindo. فساعتها حتى مش هيبقى فيه واسطة، يعني الواسطة مش هتنفع، يعني ايه واسطة جاي يتوصل حتى فاهمني اقصد ايه؟ ساعتها مش هتنفع، فاهمني؟ دي لو حصل مشكلة من دي عنده باي اوبليجيشن بقى الله اعلم، بس انا بقول لك انا ما اعرفش. É isso, gente. Esse museu não é muito grande, você percorre ele tipo um círculo. Abertura do festival África Cinema Africano. Temos tempo, vamos ao Museu de Luxor agora, que é um dos principais. Fecha tarde aqui. No Museu de Luxor. Olha que lindo à noite. É a primeira vez que eu tô no museu à noite. الدخول منين يا حاج؟ Que lindo. Tudo em granito. Como eles eram capazes já de fazer essas coisas tão bonitas. E polido já. A cabeça do King Amenhotep em Kurna, uma cidade antes de Luxor. A barba postiça. Quem é esse? Amenhotep. Dizendo ali que não podemos filmar, só tirar fotos, mas eu vou conseguir gravar aqui um pouquinho. Uma linda vista. Saída do museu. À noite é bom porque tá menos pessoas, menos calor, menos tudo. Olha que lindo. Rua do museu, ó. Oi, pessoal. Oi, pessoal.